Bom, e a questão 9, ela volta a falar das evidências e provas, né, do processo evolutivo. Até foi colocado aqui vários exemplos, ó, a história dos órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais podem ser uma evidência da evolução? Podem. Porque o que é um órgão vestigial? Por exemplo, o nosso apêndice secal, né, uma tripazinha que fica lá no nosso intestino que só serve para inflamar e a gente desenvolver apendicite. Em nós isso não serve mais para nada. A nossa espécie não, mas alguns animais, é grandinho, é bem desenvolvido. Então, se por exemplo um coelho tem um apêndice secal bem desenvolvido, nós também temos um apêndice secal, isso não é coincidência. Isso quer dizer o quê? Que nós e os coelhos, ao longo do processo evolutivo, talvez tivemos o mesmo ancestral, porque senão nós não teríamos essas estruturas aqui semelhantes um e no outro. A diferença é que em nós não funciona mais. Observe aqui, ó, os órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? Que até dá para ver melhor aqui. A asa de um morcego e a asa nadadeira de uma baleia. Perceba que são órgãos que têm funções diferentes, não tem? Tem. A asa é feita para voar e a nadadeira é para nadar. Mas observe a estrutura óssea, comparem aqui, ó, tanto uma como a outra tem esse osso chamado húmero, tanto a outra tem dois ossinhos, que é o rádio e a una, ó, a asa do morcego tem, a nadadeira da baleia também tem, e tanto as duas têm esses vários ossinhos aqui no final. Então são órgãos que têm estruturas semelhantes, aí a gente diz que tem a mesma origem embrionária, porque quando esses animais eram embriões, esse órgão, digamos assim, se desenvolveu, digamos, de uma forma muito semelhante, tendo a mesma origem embrionária, embora a função seja diferente. Então isso daqui é uma outra prova da evolução. Os fósseis. Os fósseis aí são restos, né, de seres vivos, ou do corpo deles, ou daquilo que eles deixaram, e a gente consegue, estudando os fósseis, conhecer como é que o processo de evolução se deu. Agora entenda, fósseis são coisas que se formaram aí, ó, há muitos e muitos anos. Agora o que é que acontece? Se os fósseis, se esses animais aqui que você está vendo hoje são fósseis, nós não podemos dizer que eles eram superiores ou inferiores a gente. O que a gente pode dizer é que no momento em que eles morreram, é que naquele momento talvez eles não estivessem demonstrando adaptação. Então não quer dizer que as espécies de hoje sejam melhores ou mais evoluídas que as do passado, não. O que quer dizer é que um animal que hoje ele é um fóssil, virou um fóssil, ele simplesmente naquele momento não estava adaptado para as condições de vida dele. E aqui ó, é a análise dos embriões. Ó. Perceba que nós temos vários tipos de embrião, do homem, do rinoceronte, de uma galinha, de uma tartaruga. Perceba que em algum momento os embriões de todos esses animais, embora sejam de espécies diferentes, são semelhantes, não são? E se eles são semelhantes, isso não pode ser o acaso. Isso tem uma explicação dentro da evolução. Né? Se os embriões desses vários seres vivos demonstram semelhanças, né, morfológicas, né, na forma anatômica, na forma do corpo, olha aqui eles no começo, no início é que eles são muito parecidos mesmo. Certamente é porque em algum momento na evolução todas essas espécies aqui tiveram o mesmo ancestral. Então eles são aparentados evolutivamente. E por isso que comparar os embriões também pode ser uma evidência da evolução. Então essa questão era para colocar aquilo que estava falando algo correto sobre evidências da evolução. Era verificar, questão item por item, e ver se ele estava comentando algo correto. Tá certo? Então, ó, aqui são evidências da evolução. Até coloquei para ajudar. Órgãos vestigiais, aqueles órgãos que existem em uma espécie, mas não têm mais função, e que existem nas outras têm função. Órgãos homólogos, ó, são órgãos que têm estruturas semelhantes, porque eles tiveram a mesma origem embrionária, né? No embrião se desenvolvem de forma muito semelhante, mas que têm funções diferentes. Os fósseis, com certeza, é uma evidência da evolução. E essa análise, né, essa semelhança que existe aí entre os embriões, quanto mais semelhante os embriões de uma espécie forem entre si, certamente ao longo do processo evolutivo, mais aparentadas essas espécies são. E a gente pode dizer que no passado, digamos assim, elas vieram de um mesmo ancestral. Mas aí eu vou lhe orientar onde é que você vai reforçar os estudos sobre isso. Voltando aqui para a sala, ó. Bora procurar aqui algo sobre evidências da evolução. Tá certo? Bora ver aqui teorias evolucionistas, se já aparece na primeira.
Aqui são as imagens, ó, de órgãos vestigiais. Até para você conhecer melhor aí, tiver alguma dúvida quando for estudar. Bora ver, aqui não está muito falando, mas tem várias... Ó, tá aqui, ó. Evidências da evolução desse site. Ainda tem esse videozinho aqui, ó, só de 8 minutos que você pode assistir. Tá bom? Para tentar rever aí essa questão, ó. Tá bom? Ó, o vídeo Evidências da Evolução, site sobre evidências da evolução. E aí uma dica, ó, essa questão aqui, ó, essas imagens, todas elas também ajudam a compreender o processo aí de evidências da evolução, que é essa questão de órgãos vestigiais, órgãos homólogos e órgãos análogos, mas eu já digo logo, órgãos análogos não é evidência de evolução. Órgãos homólogos, você vai estudar e você vai ver que eles aí de fato são, tá bom? Então, para essa questão, dê uma olhada aqui, ó, nesse site, evidências de evolução, deixa eu ver se tem algum outro. Não, mas olha aqui, evidências da evolução, assista esse videozinho e dê uma olhadinha nesse órgão, nessa imagem. Analogia e homologia, certo? E para você entender o que não é evidência da evolução, dê uma olhada sobre convergência adaptativa, tá bom? Porque analogia e homologia vai ter a ver com esse fenômeno aqui que você vai estudar lá naquele site, que é a irradiação adaptativa. Mas convergência adaptativa não gera evidências da evolução, tá bom? Então tá aí, fica a dica aí para resolver essa questão.